tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de dezembro de 2012, sábado. O verbete é de número 2522. Ele tem 7 páginas, 48 elogios e 22 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 16 máximos. O tema é geronte pré-inversor. A especialidade é autorrevezamentologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Flora, que está aí muito bem assessorada. Cuidado com ela, que ela sabe tudo, hein? Essa aí é braba. Definição. O geronte pré-inversor é a consciência não inversora homo ou mulher, pertencente à terceira e quarta idades biológicas, disposta a estudar, compreender e apreender os conhecimentos sob a técnica da inversão existencial na vida intrafísica atual, a fim de criar para-neo-sinapse pró-invex, com o objetivo estratégico de qualificar o período intermissivo futuro e tornar-se inversor ou inversora na próxima existência humana. O holopensene otimizado para o max planejamento pessoal multidimensional, os autopensenes ígidos. O estudo da invexologia na terceira e quarta idades. A reflexão pessoal das posturas invexológicas durante a vida. A dedicação diária no preparo da próxima vida. A preparação para a segunda dessoma. A tranquilidade e lucidez no momento da dessoma e pós-dessoma. A predisposição para interassistência. A manutenção do corpo físico pelo geronte, visando alcançar a produtividade assistencial. Se possível, até os 100 anos de idade física. Eu só li aqui 5 linhas, tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático em qualquer idade biológica. A melhoria das companhias extrafísicas. O auxílio extrafísico de consciências intermissivas ao geronte pré-inversor. O enriquecimento da intermissão pessoal. As visitas através de projeções conscientes a comunidades extrafísicas avançadas. O interesse pela INVEX facilitando o ingresso ao curso intermissivo avançado. A qualificação da TENEPS. Agora, na argumentologia tem o tópico aí da caracterologia, com 25 temas e respectivas especialidades relevantes nos estudos e compreensão sobre a técnica da inversão existencial pelo geronte pré-inversor. Tem também o tópico da autodiagnóstico, com 30 questionamentos divididos em 6 categorias, referentes à manifestação consciencial, passíveis de reflexão, quanto à própria existência atual do geronte pré-inversor. Agora, na remissiologia, de 12 itens, nós destacamos 5. Envelhecimento, geronte evolutivo, longevidade desaproveitada, longevidade produtiva e meta existencial final. Frase enfática. O geronte pré-inversor opta planejar a próxima ressoma, ainda em vida, utilizando a inversão existencial estrategicamente como amplificador da lucidez mental, intermissiva e seriexológica. Você planeja desde já a próxima existência humana? Em momento oportuno, pretende tornar-se geronte pré-inversor? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com o João Paulo, são exatamente 20 itens. Prospectiva, estratégia, antecipação, antiacomodação, para-neosinapse. Max planejamento, inverso pensenário, inverso pensenidade, lúcido pensenidade e holomaturidade. Longevidade, profilaxia, proexologia, invexologia e interassistenciologia. Pré
intermissiologia, ressomatologia, cogniciologia, evoluciologia e autorrevesamentologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é aparenciologia, o argumento é taristicológico. Ele é só uma página e pouquinho, para explicitar o processo da aparência. Agora, nós temos aí questionamento. A causa de duas pessoas ressomarem gêmeas siameses, unidas pelo corpo de maneira inseparável por cirurgia, é sempre devido à paramutação ou devido ao grupo karma chegar a um nível que essas pessoas precisam conviver juntas? E foi planejado dessa maneira? Sim, é um processo de provação mesmo das consciências. Na tertúlia de ontem, o senhor falou a respeito de algumas passagens da infância e de saída de sua cidade natal. Gostaria que progredisse um pouco mais, comentando como foi o encontro com Chico Xavier. Não, Chico Xavier é o seguinte: quando eu tinha 23 anos, eu já trabalhava no movimento espírita há uns 18 anos, desde pequenininho, das aulas de moral cristã. Então, a minha mãe viu que o Chico Xavier estava passando por uma fase, uma crítica, de um processo lá de escândalo, que envolvia até gente da família dele, um negócio muito sério com as federações, tudo isso. Então, ela me falou: senhora, está na hora da gente ir lá ver o que a gente pode fazer para você ajudar esse homem, porque ele é a base aí do movimento espírita, você já está trabalhando nisso há tanto tempo, vamos lá para ver o que nós fazemos com ele. E a minha mãe sabia que eu tinha tido contato com ele, porque ele foi minha mãe na última vida, lá na Catalunha, e o Chico sabia disso também, mas a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente. Então nós fomos lá a Pedro Leopoldo, eu apresentei minha mãe, me apresentei para ele. Aí no outro ano, isso foi em 1955, no outro ano, em 1956, eu comecei a trabalhar com ele, devido aos processos, e tinha falado para ele para levá-lo para Uberaba. Ele já conhecia Uberaba, porque já tinha ido lá no Ministério da Agricultura que ele trabalhava. Então, com isso, ele topou a parada de sair de lá, que ele estava querendo sair mesmo da terra dele e da vizinhança lá de Belo Horizonte, das federações. Então, nós fomos para Uberaba. Com o tempo, eu comecei a viajar com ele. Entre 58 e 59, então, a coisa ficou definitiva. Começamos a receber também a psicografia junto, que ele sabia da minha psicografia já de muito tempo. Então, com isso, as coisas caminharam. Agora, eu falei com ele: eu vou te levar, mas mais tarde eu vou sair, porque o meu caminho é outro, não é esse. Ele já sabia disso. Agora, eu trabalhei com ele mais ou menos 10 anos. E depois deixei tudo encaminhado. E ele prosseguiu com o trabalho lá que a gente tinha feito em Uberaba. É assim que foi a vida com o processo dele. Agora, eu fui lá para atender mais os processos da minha própria mãe. O Chico era uma segunda mãe que eu tinha por causa da outra vida. No verbete do DAC, Anti-Aparenciologia, página 58, vivemos em um mundo cercado de ilusões e aparências enganadoras, ávido pela estética, cirurgias plásticas e virtualidades, criada nas telas da televisão, do cinema e dos computadores, que é o Mega Maia. Mega Maia quer dizer o mundo da ilusão. Como otimizar o atilamento dos nossos para-olhos no nosso dia a dia, sempre que possível? Como escapar dos engodos onipresentes? Não, a primeira coisa é usar o autodiscernimento em tudo que nós fazemos e ponderar sobre o processo da evolução, observando, em primeiro lugar, colocando o megafoco do prioritário e deixar as molduras e ver o conteúdo das coisas. Esse é que é o caminho. No verbete do DAC, página 58, o item pesquisologia poderia ampliar o conceito ponta do iceberg e explicitar as técnicas para ir além das aparências, quando as mesmas são vistas ou mergulhadas com atraso existencial, como acertar a bússola orientadora e não se chocar com o iceberg. Não, a coisa mais séria sempre é a pessoa dar um jeitinho de fazer a vida
se for preciso, separada daqueles que estão muito atrasados. Então, com isso, a pessoa faz assistência àqueles que podem e caminha para a sua execução, consecução da PROEX, a programação existencial. Agora, para isso, tem que ter um mega foco e se organizar. Sem isso é difícil. Em Autolucidologia, página 58, se do conceito cara de paisagem fizermos um cotejo com a relação ilusória do mundo intrafísico, descrita pelo senhor, poderia indicar quais prioridades diárias levariam a ultrapassar essa relação? Sim. É só olhar aquilo que você vê que não está conforme o processo evolutivo. Olha bem a evolução. Coloca acima de tudo a evolução, que isso aí vai dar mais força para você. Agora, a verbetógrafa, a professora Flora, na Fatologia, página 7, final da segunda linha. Poderia comentar mais sobre a preparação para a segunda dessoma e a tranquilidade e lucidez no momento da dessoma e da pós-dessoma? Oi, boa tarde a todos. Com relação à dedicação, à preparação para a segunda dessoma, é que no caso do geronte pré-inversor, a ideia é que ele conquiste a maior lucidez que ele puder durante a vida ainda intrafísica dele. Então, quanto mais ele estuda sobre preparação para a próxima vida, sobre alguns conceitos que dentro da técnica da inversão existencial, que a técnica da inversão existencial ela tem, que é no caso a interassistencialidade, a liberdade assistencial, o trabalho com as energias. Então, quando o geronte, o idoso, ele vai começando a estudar esses assuntos de ponta, a tendência é que ele tenha uma maior lucidez para a segunda dessoma, porque ele vai dando menos prioridade a questões físicas somente e vai se preparando, tendo uma visão de conjunto maior com relação à própria condição dele como consciência, e não só como consciência intrafísica naquele momento. Então, nesse caso, fica mais otimizada essa preparação para a segunda dessoma, que é o descarte desse energossoma, que então ele vai ter mais lucidez no período extrafísico, quando ele dessomar, e também uma tranquilidade e lucidez maior durante a dessoma. Porque se ele está se preparando para a próxima vida, a tendência é que a dessoma dele, ou dela, do geronte ou da geronte, seja mais lúcida e mais tranquila. Ainda na Fatologia, página 7, final da quinta linha de baixo para cima. Como vivenciar a velhice sem filhos e netos, medo da maioria da humanidade? Esse caso é um pouco mais delicado mesmo. A tendência ainda na humanidade é a procriação. Ainda tem a tradição e é ainda muito natural as pessoas se preocuparem com filhos, quando vão chegando numa idade mais avançada, quererem curtir os netos e até mesmo começar a pressionar os filhos a trazer netos, porque a vida desse idoso às vezes vai perdendo sentido. Então, às vezes, o idoso ou a idosa é uma pessoa que trabalha, aí chega no período da aposentadoria, ela se torna uma pessoa que está com muito tempo disponível de vida. E vê que a condição dela, ela pode ajudar a criar os filhos do filho, quer dizer, os netos. Então, a questão aqui do geronte pré-inversor, que eu coloco, é que como é que seria a sua velhice, ou a velhice dessa pessoa que escolhe aplicar, por exemplo, a técnica da Invexis, que contempla a questão de optar pela antimaternidade sadia, por conta da sua liberdade de atuação assistencial maior que a pessoa vai ter. Então, dentro da técnica da inversão existencial, há esse princípio, da pessoa optar em não ter filhos e gerar outros benefícios para a humanidade, que seriam as gestações conscienciais, obras, livros, cursos, viagens. Então, eu pus essa reflexão para as pessoas pensarem como é que seria a velhice sem filhos e netos. Não quer dizer que seja uma velhice isolada, sozinha, e sim dentro de uma amizade com seus colegas intermissivos, com outros membros da família, mas para a gente começar a desmistificar essa condição também.
Na efeitologia, página 8, de que modo funciona o efeito pacificador da desaceleração do ritmo da vida humana gerado pelo envelhecimento, quando se tem a sensação de que há muito a se fazer ainda? Então, a desaceleração do ritmo de vida humana não quer dizer a desaceleração do ritmo mental, de produção. O que eu coloco aqui é porque é um efeito natural. O jovem, ou o adulto, na sua idade, na meia-idade, ele tem um ritmo de vida mais acelerado por conta do trabalho. Nesse caso do idoso, a ideia é que esse ritmo de vida vá desacelerando e construindo um novo ritmo de vida, até por conta dos efeitos fisiológicos do próprio corpo físico. Então, isso vai exigir que o idoso não fique mais correndo de um lado para o outro, preocupado com o trânsito, preocupado em trabalhar, em ter que bater metas, cumprir alguns horários. Então, a vida ela fica num ritmo mais tranquilo, porém, é um ritmo mais bem aproveitado. Então, essa desaceleração ela traz um efeito pacificador, porque o envelhecimento ele traz isso, a ideia é que traga isso. E dentro da questão do geronte pré-inversor, a ideia é que mude, deixe de dar prioridade a essas questões de aceleração, de trânsito, de trabalho, e comece a aproveitar a aposentadoria, dando uma acelerada até na própria parte mental dele. Em Crescendologia, página 9, primeiro item, o crescendo idoso lúcido, gerante pré-inversor, intermissivista, inversor existencial, completista, desperto. A condição de desperto para o gerante pré-inversor só é adquirido depois de alguma vida aplicando a técnica de inversão existencial ou tem como atingir essa meta na vida anterior? Tem como atingir sim. Nesse caso, por que eu dou ênfase à questão do estudo da inversão existencial pelo idoso, pelo geronte? Porque, pela lei natural, o geronte está um pouco mais perto da morte biológica, Então, com isso, ele tem que calcular e ver, dentro do seu momento evolutivo, qual é o momento em que ele se enquadra, se ainda dá tempo dele alcançar a desperticidade, ou ela. Então, isso vai ser uma questão muito particular. Então, eu vejo assim, para uma pessoa que está na meia-idade, ela é muito mais interessante evolutivamente ela investir a vida dela para que ela consiga alcançar a desperticidade nessa vida, do que ela investir em estudar a inversão existencial para uma próxima. É muito mais interessante ela aplicar as suas reciclagens para que alcance a desperticidade nessa vida. Então, nesse caso, vai depender muito, o próprio geronte que vai decidir isso. Mas a ideia é que esse verbete, essas instruções, essas sugestões, servem para aquele geronte que se vê, de repente, na possibilidade de não alcançar a desperticidade nessa vida. Então, a inversão existencial, ela é uma técnica de vida aplicada desde a juventude, que tem como foco alcançar a desperticidade em uma vida. Então, se essa é a meta e ele viu que não deu tempo nessa, ele vai otimizar a próxima vida, começando a partir de agora, para conseguir alcançar aí a condição da desperticidade na próxima vida. Em Fatologia, página 7, quinta linha, poderia comentar a prática do desapego material e emocional? Isso é algo que precisa ser praticado pelo idoso. Porque quanto mais vê-se, assim, dentro, pelo menos da minha experiência, que eu tenho como trabalho bastante com a terceira e quarta idade, e a gente vê que há um apego em relação, principalmente emocional, com as questões intrafísicas, com a família, muito saudosismo ainda com a época da juventude, com algumas questões que deixou de fazer durante a vida. Então, a ideia aqui é aplicar o desapego. O que passou, passou, e manter o foco no tempo de agora. Então, o idoso ele vai fazer o quê? O ideal é que, porque quanto mais apegado materialmente esse idoso tiver, esse geronte, pior vai ser o período intermissivo dele. Então, aqui a ideia é qualificar o período da pós-dessoma. Então, é para ele tentar, quanto menos amarras ele tiver,
melhor vai ser o desempenho dele no período intermissivo e a possibilidade maior de aplicar a técnica da inversão existencial na próxima vida. No verbete do DAC, página 59, poderia enfatizar o item intrafisicologia? A maior ilusão é a pessoa raciocinar só pelo elétron e para o elétron. É a psicose do elétron. Quando a consciência desativa o corpo humano, ela não usa o elétron. Essa talvez seja a mega ilusão da imensa maioria dos habitantes desse planeta. De um lado tem a mega ilusão da ciência convencional, do outro lado a mega ilusão da religião. E o motor das aparências move o cosmo intrafísico. Stultissimus est aqui hominem ex vest extimat. Muito estulto é aquele que aprecia o homem pelo traje. Quer dizer, então, é o processo da pessoa ver a pessoa pela aparência, justamente o que nós estamos estudando. É necessário ver a essência, o conteúdo, o cerne da consciência e a sua evolução. Agora, a ciência convencional não admite o estudo do próprio cientista. Eles só estudam o elétron, mas não estudam eles mesmos. Outra coisa, não permite que haja a interação do pesquisador com o objeto da pesquisa. Então, isso tudo está aí ainda para ser consertado. A física é apenas um processo material. Eles ainda não entraram no estudo da pessoa, do físico, o profissional da física. Então, isso tudo ainda é uma piada muito grande, né? A ciência convencional, até um certo ponto, tem muito dogma, igual a religião. Agora, eu queria falar aí para o Guilherme que nós vamos trabalhar aí com a TENEPS, e quando você estiver aqui, que deve chegar amanhã ou depois, eu vou olhar a nossa amiga, tá? Fica, então, arrumado. O Guilherme, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês que estão aqui, todos vocês. A CIP completa hoje 1 ano de existência. Já trabalhou muito com processos parapsíquicos, fenômenos e muita gente. Então, essa comemoração vai ter um bolo na saída da tertúlia. Vocês já ficam preparando, prepara aí. Você está entendendo? Para o bolo. Agora, outra coisa, nós temos aqui, que saiu aí, isso ontem, na Folha de São Paulo, contatos do escritor Victor Hugo com espíritos são temas de exposição em Paris. Estão fazendo, até o dia 20 de janeiro, em Paris, uma exposição das materializações, sabe, da turma daquela época do Victor Hugo. Então é muito interessante que eles vão mostrar os processos da médium, com quem eles trabalharam e tiveram junto, e problema sério do processo da metapsíquica da época do Charles Richer. Então tem muito material, inclusive as fotos, para a pessoa que quiser analisar as fotos da ectoplasmia, sabe? Nessa exposição. Por exemplo, entre as fotos lá que tem essa aqui, ó, da saída da ectoplasmia da boca da Marthe Berot. Agora, é interessante isso aqui, é um negócio depois de tantos anos, né, aparecer. Então, é o processo do Victor Hugo. Victor Hugo teve uma vida muito cheia, inclusive não só por causa dos romances dele, Os Miseráveis e tudo mais, mas também devido ao processo político. Ele foi até que teve que ir para uma ilha depois, que estava sendo perseguido e tudo mais. Uma outra coisa, eu queria mostrar para vocês que esse livro aqui é lá da Holoteca, é do Eduardo Rice, é sobre o Sir Richard Francis Barton, é o Richard Barton, que é o cara que fazia as expedições do século XIX. Ele é que trouxe as 1001 Noites e uma porção de coisas, agiu como agente secreto. Esse homem era fora de série no século XIX, foi um dos maiores exploradores que existiram. Agora, rodou um monte de continente, mas principalmente na África, e descobriu muita coisa. Esse livro tem quase 700 páginas. Esse cara, o Rice, ele trabalhou 18 anos fazendo pesquisa. Ele visitou a maioria dos lugares por onde o Barton passou. Então, essa biografia é uma das figuras mais singulares e complexas do século XIX.
Esse livro é fora de série. Eu estou tocando nesse assunto porque eu toquei aqui, algumas pessoas se interessaram, porque tem um filme com a vida do processo também do Barton. De modo que essa biografia que é a boa, para mostrar as realidades todas. O filme trata uma série de dados dessa época e dos, vamos dizer, dos acontecimentos da vida do Sir Richard Barton. Montanhas da Lua, que é o nome do filme. Vale a pena ver. Montanhas da Lua. O filme vale a pena ser visto, tá certo? Agora, eu então entrego a nossa professora Flora a vocês, tá certo? Oi, Edra. Na fatologia, você coloca deixa eu ver aqui, sexta linha de baixo para cima, a antivitimização superando percalços decorrentes da idade avançada. Você falou que você lida muito com idosos, né? Como você vê uma abordagem para ajudar nisso, nessa antivitimização neles? Como é que você percebe? Primeiro, é importante a gente não dramatizar muito a condição do idoso, porque a tendência da sociedade é tratar o idoso de uma forma infantil. E é tudo coinho, é tudo muito... Ai, tadinho, né? Que bonitinho, olha que velhinha fofa. E, na verdade, o idoso, ele é o ponto mais alto dentro da maturidade, né? Então, o que eu vejo aqui é... Quando tratar o idoso de maneira igual, isso já desdramatiza um pouco a condição dele, porque, realmente, existem muitos percalços nessa idade. Existem percalços de saúde, às vezes problemas familiares... Então, nesse caso, é importante que a pessoa que vai se relacionar com o idoso já desdramatize um pouco isso e trate dentro da possibilidade dele. Então, se o problema dele é de saúde, vamos tratar o problema de saúde. Então, aqui, o que eu coloco é para que o próprio idoso não se vitimize com relação... ajudar primeiro, tratando ele de igual para igual, desdramatizando essa condição. E segundo colocando ele dentro da responsabilidade em termos de maturidade que tem, né? Estou fazendo TENEPS há 5 meses, mas agora tem uns 4 dias que estou dormindo durante a TENEPS e não me lembro de nada, nem mesmo que dormi. Só percebo porque o tempo passa e sempre desperta alguns minutos antes de terminar a TENEPS, com uma descarga de energia em todo o meu corpo, e às vezes como se estivesse exteriorizando energia. Gostaria de saber se o senhor poderia me dizer algo a respeito. O horário da TENEPS é às 5 a.m. O senhor acha que seria melhor trocar o horário? Não, está tudo certo. Isso aí é porque você está começando e você não está muito preparadinha. Então eles estão dando um jeito, o amparador está dando um jeito de atualizar você, tirar as energias gravitantes e desenvolver a sua condição. Que você falou, que você está acordando na hora certa e com exteriorização de energia. Eles estão fazendo você dormir porque você está defasada. Você deve estar com a carga horária de sono errada, uma porção de coisa nesse sentido. Tem que examinar primeiro que o seu desenvolvimento... Outra coisa, faz pouco tempo, você ainda não completou 6 meses, eles estão dando um jeito em você. Isso faz parte do serviço. Uma boa parte das pessoas passam por isso. Professor, gostaria de saber se existem sinais claros na consciência de que período intermissivo teve alguma estadia na baratosfera. Não, os sinais claros é ver o que a pessoa pensa. Olha bem as suas inclinações, tendências, a situação toda, que é por aí que você vai ver. Agora, tem uma coisa, todo mundo passou pela baratosfera, ou como assistido, ou como assistente. Isso faz parte, ou ambos, um depois o outro. Porque, você sabe, até a água suja apaga o incêndio. Então, vamos entender bem, isso é do meu dicionário. Não, é do meu dicionário lá. Então, até água suja apaga o incêndio. Então, aquela consciência que era assistível, ela pode assistir outros piores ainda do que ela. É água suja apagando o incêndio. Vocês estão entendendo, né?
De que forma identificar sinais de assédio extrafísico? Isso aí não precisa de ver, não. Você fica todo enrolado, alterado, a cabeça com desconforto, um negócio que não é gostoso. Então você vai ver que é assédio extrafísico, que é o exupensene, aquilo que veio, a intrusão, o vampirismo em você. Isso é que é o assédio. Agora é engraçado, né? Esse nosso amigo aí está bem casca grossa, porque perguntar sinais de assédio extrafísico está danado, não está? Pois é. Professor, há meios seguros de introduzir o paradigma consciencial com a intenção de realizar atares na vida de algumas pessoas? Sim, através do exemplo pessoal. Devemos sempre esperar que ela se afinize e procure o paradigma ou devemos fazer o fluxo contrário? Faz o fluxo contrário pelo seu exemplo. Pelo exemplo, você sabe, os exemplos, bons exemplos, arrastam. Eles puxam a pessoa, de modo que vale a pena você pensar no exemplo. Mostre maturidade para as pessoas que elas vão ouvir você. Maturidade. Agora, vamos estudar, né? Preciso estudar para chegar nisso, porque senão não dá, não. Estudo é básico, não é isso? Estudo e estudo. É assim que eu já tenho isso há muitos anos aí que a gente usa. Agora, ó, eu torno e devolvo a vocês a professora. Flora, aqui. Gostaria que você comentasse na página 8, na primeira linha, a reflexão madura sobre as posturas anti-INVEX adotadas no período da juventude. E também gostaria de sugerir 2 livros, né? Um tem bastante relação com isso que você colocou aí, né? Que é o Sempre é Tempo, né? E tem um outro livro que é da Maria Teresa Lacerda, A Pedra no Caminho. Talvez também tenha relação. Você poderia comentar sobre esse item? Claro. Bom, a questão do geronte pré-inversor, né? Por que é interessante eu contextualizar por que eu fiz esse verbete? Eu via muitas das pessoas da Conscienciologia, porque esse verbete ele é basicamente para as pessoas da Conscienciologia, porque ele é um tema bem específico, né? Tem relação com a técnica da inversão existencial. E eu via muitas pessoas de ponta, reciclantes, falando: não, na próxima vida eu quero ser inversor. Na próxima vida eu quero ser inversor. Mas tinham pessoas que ainda tinham apego a questões que são anti-invex. E eu penso assim, bom, primeiro que essa pessoa ela tem capacidade de ser desperta nessa vida ainda, mas se ela quer alcançar a questão da inversão existencial, a inversão existencial é uma técnica de vida que ela não é por base somente em seguir algumas posturas. Ela tem todo um cunho, principalmente de liberdade assistencial. Então, quando a pessoa ela coloca que ela vai ser inversora na próxima vida, ela precisa entender a INVEX nessa vida. Então, dentro da minha aplicação da inversão existencial, eu vejo que a inversão existencial não é uma técnica que você conhece e aplica na própria vida, numa vida só. Tem um período intermissivo e talvez um período lá atrás, em outra vida, que foi abordado algumas situações e assuntos que têm relação com a INVEX. Como o principal delas é a questão da maternidade. Então, a pessoa, vamos supor, a mulher, que ela hoje aplica a reciclagem existencial em alto nível, mas ela ainda tem um apego, um desejo, uma admiração com a questão da maternidade. E ela deseja ser inversora ou inversor na próxima vida, isso acaba, ela vai ter que fazer essa reciclagem nessa vida. Porque ela dessomar com esse apego e com esse desejo, vai refletir na próxima vida dela. Sim. Então, nesse caso, a questão da gente sugeriu a reflexão madura sobre as posturas anti-INVEX. Porque assim, o que eu fiz na juventude que não tem relação com essa técnica? Então, isso vai ter que ser superado. Sim. Isso vai ter que ser reciclado, analisado, refletido, para que ela consiga ir mais limpa, vamos botar assim, sem menos amarras para a próxima vida. Uma espécie de inventário, né? Isso, é importante. E com relação ao livro Sempre é Tempo, a dona Dalva me inspirou muito para fazer, porque ela é uma das que se prepara para ser inversora na próxima. Certo. Então, nesse caso, eu acho esses 2 livros muito pertinentes mesmo. E no ar.
Sim. Isso que você está falando tem relação lá com a exemplologia? O geronte pré-inversor teático? Exatamente. Estudioso e estratégico diante do planejamento autorrevesamentológico. Né? Ele parte do ponto em que ele se encontra na atual existência e busca a reciclagem de valores. Né? Exatamente. Que é o diferente da questão da fantasia. Eu quero ser inversor ou inversora na próxima vida. É essa fantasia que eu tive a intenção de tirar da cabeça das pessoas com esse verbete. Porque quando eu coloco na exemplologia a questão do pré-inversor teórico, né, do geronte, que é aquele deslumbramento perante a aplicação da técnica, que acha que vai ser o máximo. E, na verdade, a inversão existencial é apenas uma técnica de vida, que vai otimizar a pessoa a conquistar aspectos muito mais importantes na vida dela. E uma delas é a desperdicidade, né, o complexo. Então, nesse caso, é sair da teoria e ir para a prática. E é a questão dessa priorização, dessa reciclagem e reflexão sobre a própria vida atual, vai ajudar ela a ingressar num período intermissivo com menos amarras e numa próxima vida com menos amarras ainda. Você citou a questão da antimaternidade. Uhum. Que outros aspectos você acha que poderia pegar mais assim, para esse planejamento? Olha, tem algumas questões, né? Uma delas eu vejo que, por exemplo, uma pessoa que foi riscomaníaca, né? Assim, na juventude eu fiz de tudo mesmo, eu peguei o carro, eu participei de alguma guerra, ou fui militar. Algumas situações que geraram algum tipo de interprisão. Às vezes tiveram situações antissomáticas, né? A pessoa que foi fumante a vida inteira. Algumas situações, eu até coloco na parte do autodiagnóstico, né, na argumentologia, que eu faço essas 30 perguntas para que a pessoa ela consiga se situar onde ela está, para que não seja uma coisa fantasiosa a questão da inversão existencial na próxima vida. Então, que ela consiga ver aspectos dentro da consciencialidade dela, da holossomaticidade, da multidimensionalidade, da intrafisicalidade, da grupalidade e da interassistencialidade, que, dentro da minha experiência, eu vejo que essas categorias são mais importantes a níveis de reflexão para que se aplique a técnica da inversão existencial. Então, é importante fazer esse inventário, esse autodiagnóstico, para saber onde é que eu estou. Né? É o geronte ou a geronte que vai saber onde é que eu estou, quais são as minhas reais possibilidades. A consciência ela pode tudo. Mas tudo tem que ter um critério, tudo tem que ter um nível de técnica. Então, se ela escolheu isso para sair do cunho fantasioso de que na próxima eu vejo como vai ser, mas que eu quero aplicar. Então, eu quero tirar essa fantasia e a gente começar a estudar isso mais sério a partir dessa vida mesmo. Flora, acho que não seria só estudar, né? Seria aproveitar o exemplo da dona Dalva e o que já dá para utilizar em termos práticos. Eu acho que isso vai ter até mais efeito, né? Tem um ponto também no verbete que eu falo muito da escrita da obra-prima, do livro, porque isso é um ponto de fixação também dentro daquilo que a pessoa trabalha, né? Então, essas metas da escrita do livro, da produção mental somática, faz parte da inversão existencial. Então, se a pessoa ela já vem calçando isso nessa vida, na próxima ela vai dominar isso de uma forma muito mais... vai dominar muito mais do que um jovem que na vida passada não mexeu com a questão da escrita e tenta aplicar a inversão existencial na vida atual, né? Mas, com certeza, esse ponto é importante. A verbetógrafa. Entendo que efeituá-lo em psicologia é a possibilidade que a avaliação de um item possa interferir no julgamento sobre outros fatores, contaminando o resultado geral. Agora, em efeitologia, página 8, quarta linha, o efeito halo das recins. Como minimizar esse efeito? Como minimizar? Minimizar. O efeito halo das recins? Bom, na verdade, a gente quer aumentar, né? Maximizar. Então, esse efeito halo das recins, ele é como se fosse uma espiral.
A pessoa ela vai fazendo as suas reciclagens íntimas e isso vai repercutindo em toda a vida dela. Então, na efeitologia, eu achei interessante colocar, porque essa condição do geronte pré-inversor é uma condição de reciclagem intraconsciencial, porque é uma decisão e é uma preparação, uma profilaxia. Então, a partir dessas primeiras reciclagens, ainda nessa vida que o geronte ou a geronte vai fazer, isso vai fazer um efeito halo. Quer dizer, isso vai repercutir tanto em outros aspectos da própria vida intrafísica desse geronte, quanto no período intermissivo dele, depois que ele morreu, depois que ele dessomar, e também na próxima vida que essa consciência tiver. Flora, aqui no ar, eu queria perguntar, na página 9, em mitologia, se você pudesse comentar o mito do inversor perfeito e o mito da invexis garantir o complexis. Então, o mito do inversor perfeito, isso é um fato, tá, que ocorre, porque a inversão existencial, ela é um conjunto de procedimentos, é como se fosse assim, o modo de viver mais otimizado para a gente alcançar o complexis, né? Então, nesse caso, a técnica é uma coisa, o aplicante da técnica é outra. Então, há um hábito, né, uma tradição, talvez, de juntar essas duas coisas, técnica e aplicante, e achar que todo mundo que aplica essa técnica é fora de série. É fenomenal, é perfeito. E, na verdade, isso não é. Primeiro que a inversão existencial, ela lida com um tipo de público que é muito complexo, né, que é o jovem. Então, é o adolescente, tem o porão consciencial, que é a fase mais imatura, onde aqueles trafares, né, mais assim, instintivos, eles são ressaltados. Então, nesse caso, isso é um mito. Não existe inversor perfeito. Tanto que pode ter um reciclante muito mais fora de série do que um inversor. E também a questão da inversão existencial, ela não garante o completismo existencial. A técnica foi feita para isso. A técnica, ela auxilia as pessoas a atingirem o completismo existencial. Porém, ela não é garantia, porque quem vai aplicar a técnica é que vai fazer esse diferencial. Tá? Flora, só retomando aqui aquela pergunta do efeito halo, pode ser que a dúvida tenha surgido, ela tenha falado a questão de minimizar, porque o efeito halo em si ele é negativo. É uma hipergeneralização numa avaliação que com base muito restrita, quer dizer, a pessoa generaliza uma característica que deu numa determinada questão, por exemplo, e expande como se toda a personalidade fosse assim. Então, talvez aí, por isso, ela considerou o efeito halo das recins, né, como algo negativo. Tem que ver o conceito que você quis passar, porque normalmente é erro de avaliação. Efeito halo é erro de avaliação. Pelo menos o conceito dentro da psicologia é esse. Entendi. Numa bateria de um teste, a pessoa pega uma resposta ali daquele teste e ela generaliza como se a pessoa toda fosse... Aí faz o efeito halo. Quer dizer, há uma generalização inadequada. Tá? Então, por isso que ela falou, deve ter entendido isso. A pessoa generalizou dentro da recim, isso seria algo negativo. Pelo conceito em si, é negativo mesmo. Tá? Agora... então, por isso, no conceito original, agora tem que ver da outra forma. A verbetógrafa Flora, na fatologia, página 8, penúltimo item, poderia nos falar mais sobre a Associação Internacional de Longevidade, Longevitar, atuando no acolhimento e encaminhamento de gerontes afins à conscienciologia? Isso já é uma realidade na CCCI? Já estão nos seus planos estudar os inversores pré-gerontes também? Tem alguém aí da Longevitar hoje? Como é que é? Cadê o micrófono? Deixa ela falar, depois você entra nessa. Só para a gente dar... Eu estava brincando com ela, né, que eu sou candidata a geronte inversor, né? E como é que vai ser essa realidade? O inversor gerante, como é que nós esperamos que estejam atuando, né, na sociedade, com todas as... Tem que ter... a questão da Longevitar, não sei se tem alguém, mas eu posso falar um pouquinho. Ela já é uma realidade, tá? Existe a Longevitar, e ela atua sim. Agora, planos para a questão do geronte pré-inversor, eu não sei te dizer. Mas existem alguns planos de
de grupos de estudos com gerontes que também pode contemplar estudar a técnica da inversão existencial, que eu acho que o nome desse grupo é Clube dos 100, eu não sei muito bem, em parte desse projeto. Grupo do Centenário, Então, mas é uma realidade, tá? Existe essa associação e tem essa função também do acolhimento de gerontes afins à Conscienciologia. Flora. Aqui. Tudo bom? Queria que você falasse mais aqui na página 8 sobre codigologia, o Código Pessoal de Cosmoética, orientando o planejamento para a próxima vida, na prática. Nessa questão do planejamento para a próxima vida, é importante o geronte ou a geronte terem o seu próprio Código Pessoal de Cosmoética. Porque é ele que vai reger toda a sua orientação dentro da programação existencial, tanto nessa vida atual quanto na próxima. Então, essa realização do Código Pessoal de Cosmoética, talvez seja o momento dele fazer uma revisão desse código, né? Quais foram os aspectos que eu mudei nessa vida? Quais foram os aspectos que eu reciclei? Será que o meu código ele é o mesmo de quando eu tinha 30 anos? Então, a ideia é que quem já tem esse código refaça, né, atualize esse código ou faça um código para que oriente o seu planejamento para a próxima vida. No caso, eu estou falando um caso bem específico, que é o do geronte pré-inversor, a pessoa interessada em aplicar a inversão existencial na próxima vida. Se isso é uma realidade, então a pessoa ela já vai começar a fazer um código de cosmoética que tenha relação com alguns conceitos, com algumas ideias e posturas dentro da técnica da inversão existencial. Então, o Código Pessoal de Cosmoética ele é um ponto assim, muito importante para a condição do geronte. Eu ia perguntar por que uma pessoa jovem está falando nesse assunto, mas já deu as explicações, então, se quiser ampliar depois. Mas eu queria perguntar no sinergismo, página 8, ou na terceira linha ou segunda, o sinergismo, envelhecimento, eutimia. Eutimia quer dizer tranquilidade, paz de espírito, bem-estar, tá? E no caso, envelhecimento, esse sinergismo do envelhecimento com essa paz de espírito é o ideal dentro da condição do geronte pré-inversor. Porque com o geronte com conflitos, ele vai ter muita dificuldade de fazer um planejamento para a próxima vida. Então, ele precisa estar com essa vida um pouco mais assentada para ele começar a refletir e aumentar a sua visão de conjunto perante a própria existência. Então, essa condição faz com que o geronte ele saia dessa condição muito intrafísica, só dessa vida, e passe a olhar também o seu próprio período intermissivo, o próximo, então, onde é que eu vou estar? Qual é a comunidade extrafísica que eu posso atuar? Será que eu vou, para quem não fez curso intermissivo e é afim, vamos botar as ideias, né? Será que eu vou conseguir ingressar a um curso intermissivo ou eu vou conseguir ingressar num curso intermissivo mais avançado? E na próxima vida, como é que eu vou estar? Vou ter uma condição melhor do que eu tive nessa? Então, quando o idoso ele tem essa eutimia, essa tranquilidade, esse bem-estar íntimo, ele consegue produzir muito mais, tá? E você quer que fale mais sobre Não, está falando desse já assunto? Já falou, já explicou. Comentei. Professor Valdo, Sim. vamos discutir gramatiquês. Na última página do dicionário, eu sugeriria que no meio de um lado tem a mega ilusão, ou se usa o a, ou pode-se acrescentar um você tem, que aí qualifica a frase. Embora... Você está querendo tirar a mega ilusão? Não. Você tem, que eu tenho. Você tem
De um lado tem a mega ilusão da ciência convencional, o do certo outro seria a mega ilusão da religião. No certo seria A, do verbo haver. Você não gosta do tem? Não, perfeição gramatical. Mas existe Existe. ou você tem a mega Não, ilusão? mas eu acho que eu posso falar, tem. A ilusão está lá, a pessoa. Por que é que não é Sim, tem? subentendendo o você. Aí dá, subentendendo... Eu não vejo nada demais nisso. Tem, existe. O que há? Vamos fazer aqui uma enquete. Levanta a mão quem é a favor de deixar o tem. Vamos ver. Vamos contar aí, para ver quantos são. Hein? Sim, seria, mas gramaticalmente está meio incorreto. Não, eu acho que muita gente fala desse jeito e eu acho correto. É aquele negócio que eu acho, tem umas se coisas tornando que popular. eu não estou de acordo com a gramática. Tem muita coisa que eu não estou. Agora, quem é a favor de colocar o A? Tem menos, Pois é. Sim, mas gramaticalmente deixa a desejar. Outra coisa na palavra, na frase em latim, aí na penúltima Sim. linha, será que não tem um A a mais no esta? Não é esta? O verbo ser em latim esta. é sum, es, Stultima esta aqui, hominem est vest estimat. Lá onde eu vi o dado, não está este, não está esta. Então, uma forma nova. Existe isso, né? Latim tem disso. Às vezes eles põem o A. Mas, muitas graças, de qualquer maneira, está valendo. A observação. Em trinomiologia, você traz aí o trinômio autolucidez, saúde e produtividade, né? E aí eu queria que você fizesse aí uma relação com o voluntariado, né? Porque em voluntariologia você fala do geronte produtivo. Você pode fazer isso, por favor? Claro. Autolucidez, saúde e produtividade. Após a aposentadoria, o idoso ele costuma cair a sua produtividade. Então, caindo a produtividade, ele se sente deprimido, então a sua lucidez baixa perante a si próprio, e isso impacta na sua saúde. Isso é algo assim, é um tripé bem comum na terceira e quarta idade, tá? Então, quando eu coloco autolucidez, saúde e produtividade, quanto mais produtivo esse idoso tiver, melhor vai ser a sua lucidez, ele vai estar exercitando as faculdades mentais, ele vai estar interagindo com outras pessoas, e isso faz muito bem para a sua memória, para a sua lucidez, para o seu próprio estado de bem-estar, né? E isso vai automaticamente refletir no seu corpo físico, na sua saúde. Então, o voluntariado ele é uma excelente opção, não só o voluntariado conscienciológico, mas qualquer outro tipo de voluntariado. O voluntariado, às vezes, ele vai auxiliar esse idoso, primeiro, a praticar a assistencialidade. Segundo, ele vai ajudar dentro da parte da convivialidade. No caso específico do geronte pré-inversor, a recomendação é que seja um voluntário dentro da conscienciologia, porque é um voluntariado que envolve muito a questão da tarefa do esclarecimento. E se esse geronte ou essa geronte já quer começar a praticar a TARES, é para praticar desde já. Porque dentro da inversão existencial, essa técnica ela auxilia a liberdade de atuação assistencial, principalmente, predominantemente, dentro da tarefa do esclarecimento. Então, essa tarefa do esclarecimento, se ela for praticada já nessa vida por esse geronte, já vai facilitar muito mais as energias, toda a parte, para que ele tenha um bom desempenho na próxima vida. Então, nesse caso específico, é mais recomendado o voluntariado conscienciológico, mas pode ser qualquer tipo de voluntariado. Interessante evolutivamente para ele, é claro. Não está funcionando. Eu queria que você explicasse melhor aqui, na página 7, Fatologia, linha 6, 7.
A preferência explícita pela cremação do próprio corpo físico, auxiliando no desprendimento pós-dessoma. Explique, por gentileza. Dentro dos estudos da conscienciologia, a gente estuda e percebe que a cremação ela é a melhor alternativa do que o próprio enterramento, né? Ali o sepultamento, enfim. Por quê? Quando a gente fala em inversão existencial sobre a técnica, é o mais provável que a pessoa ela tenha menos amarras possíveis. Então, se esse geronte ele puder auxiliar, né, e acelerar essa diminuição de amarras intrafísicas dele, vai ser melhor. Então, ele já vai começar a agir dentro da profilaxia. Se dentro da condição dele, a cremação, ela liquida com o corpo físico. Então, aquelas energias de decomposição, às vezes de própria evocação da família em ir ao cemitério, ficar evocando aquela pessoa, pode fazer com que ele não tenha um desprendimento total e dificulte ele para fazer o descarte do seu energossoma, que é a segunda dessoma. Então, nesse caso, se ele puder já otimizar desde já a evolução dele e desatar essas amarras, então ele já vai fazer um testamento de todas as coisas dele, porque com o testamento é como se fosse a palavra do defunto ali, né? Então ele morreu e está ali, a palavra dele. Para a família, não, o que está escrito é a vontade dele. Então aquilo ali não se mexe. Então, se ele puder fazer um testamento já das coisas, se ele puder optar pela cremação, deixar isso por escrito, porque a família, às vezes, ela tem um cunho religioso e o geronte já não tem mais essa ligação. Aí a família vai fazer todo aquele velório, aquela evocação. Então, se o idoso já puder deixar tudo aquilo escrito para a família, já facilita o desprendimento, ele já fica mais livre para fazer segunda dessoma, já fica mais livre, deixando as amarras intrafísicas de lado. É nesse sentido. Pessoal. Na página 8, na Principiologia, na antepenúltima linha, você pode falar ali do princípio da retilinearidade proexológica? Sim. O princípio porque, né, por que eu estou sempre chamando a atenção dentro do contexto da inversão existencial, tá? Porque é o contexto que esse geronte vai se enquadrar na próxima vida dele. A técnica da inversão existencial, ela serve como uma técnica base para que alcance uma reta, né, uma questão retilínea dentro da programação de vida das pessoas. Então, é como se fosse você traçar uma reta entre o ponto de ressoma e o ponto da dessoma. Então, a inversão existencial, ela ajuda aquela consciência a não ter tantos desvios de vida, né? Então, em vez de fazer aqueles caminhos tortuosos, muitos desvios, até chegar no ponto da dessoma, ela vai seguir uma linha contínua. Então, dentro da questão do geronte pré-inversor, a retilinearidade proexológica, ela é importante ele ter como princípio desde já. Porque se ele não tem isso como um princípio, isso como algo importante para ele, ele vai se permitir entrar em desvios na próxima vida. Então, é um negócio de chancelar. Não, eu quero ter retilinearidade, eu quero ganhar tempo evolutivo, eu quero otimizar minha evolução ao máximo. Então, eu vou seguir uma reta, um megafoco, eu vou seguir isso desde agora. Então, a minha vida ela não acaba quando eu morro. Então, eu já estou planejando agora, para quando, no período intermissível, eu já sei o que eu vou fazer, eu já tenho um vislumbre do que eu quero, e na próxima vida eu já, de repente, alcançar a lucidez com 10 anos de idade, e começar já a seguir, de repente, daqui a 40 anos, a técnica da inversão existencial pode estar muito mais conhecida. A gente está construindo aí o campus de invexologia. Então, esse campus pode estar muito mais consolidado, com pessoas mais experientes aplicando a técnica. Então, a pessoa talvez vai ter oportunidade de ter contato com a técnica mais novo ainda, com 10, com 11, de uma forma mais natural do que hoje em dia, né? Do que é hoje em dia. Então, a retilinearidade é nesse sentido também. Sim.
item 25. Explicar? Grupalidade, né? Na autodiagnóstico. 25, amigos. Você possui amizade raríssima. Amizade raríssima é um verbete, tá? Quem também estuda bastante esse assunto é o professor Moacir. Mas a amizade raríssima, ela é aquela condição de amizade em que ela é totalmente pró-evolutiva. Ela é aquela amizade que as duas pessoas unidas, elas vão fazer mais assistência, elas vão trazer uma condição evolutiva muito maior para as duas. Vai ser um ganho muito importante para as duas consciências, tá? Então, nesse caso, por que é importante dentro desse aspecto? Porque a evolução em conjunto, ela é muito mais prática, ela é muito mais prazerosa do que uma evolução sem amigos. E a amizade raríssima, ela vem com qualidade. Então, é nesse sentido, para esse geronte fazer essa avaliação. Eu tive amigos raríssimos nessa vida? Se não, por quê? Será que foi um aspecto comigo ou foi o grupo que eu não me dei muito bem? Né? Ou o grupo que não foi condizente a mim, né? Gente, nós temos aí uma pessoa que é muito querida aí de muita gente, é uma verdadeira estrela que tem nos atendido durante muitos anos aqui. E hoje é o último dia que ela passa por aqui, que ela vai embora para os States, ela vai morar em Boston. O que nós estamos falando, então, é a Estrela Dalva, aquela lá que está de óculos. Essa dona tem ajudado muita gente por aí afora. Agora ela vai ajudar o povo em Boston, nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar. Boa viagem, Dal. Você merece. Bom, se ninguém vai falar, eu... Flora, eu gostaria, sim, aqui no B. Como auxiliar um geronte a fazer esse planejamento? Por exemplo, meu pai já está idoso, está com 83. Como é que eu poderia dar um direcionamento de um planejamento para ele? Quer responder, professor? Não é você aí, faz favor. Bom, nesse caso, primeiro tem que ver quais são os valores dele, qual foi a tradição, como ele foi criado, como ele levou a vida dele. Porque se ele, por exemplo, não admite a questão da multidimensionalidade, aí o planejamento já vai ser um pouco diferente desse que eu proponho aqui no verbete, tá? Então, se ele já admite a multidimensionalidade, então é já começar a conversar com ele aspectos de como é que vai ser depois que ele morrer, depois que ele descartar esse corpo físico, o que ele pensa sobre a questão da morte, onde ele quer estar após a dessoma dele. Então, começar a fazer alguns aspectos, e isso vai levar ele a refletir até as próprias posturas da vida dele atual. Então, quando ele vai fazer um planejamento, uma meta, ele pode alcançar primeiro onde eu quero estar depois que eu dessomar, já que se ele admitir essa questão da multidimensionalidade. Então, isso já vai fazer, bom, se eu quero estar numa comunidade extrafísica mais sadia, né, com uma condição que vai me proporcionar maior lucidez depois que eu dessomar. Então, quais são as posturas que a gente já precisa resolver agora para que você tenha maior facilidade de alcançar essa comunidade extrafísica depois que dessomar? Então, eu não sei se ele é dentro da conscienciologia. Então, é mais ou menos começar por essa questão da multidimensionalidade, depois onde ele quer. E aí, se ele admite outras vidas, se ele admitir, então, como é que o senhor quer estar? Quer vir mulher ou quer vir homem? Como é que é isso, né? Então, é mais ou menos por aí. Parabéns pelo verbete, eu estou abismada, assim, com a tua performance aí na frente, viu? Parabéns. Esperava uma idosa. Bom, para eu colocar só um aspecto dentro da caracteriologia, que a minha página é diferente. Qual é a página? Página 10,
Quando eu coloquei, né, o aspecto dos 25 temas a serem aprofundados pelo geronte, interessado em aplicar a inversão existencial na próxima vida, eu elenquei esses temas dentro da minha experiência como aplicante da técnica, tá? Eu vejo que dentro dessa experiência que eu tive, tanto como aplicante e tanto dando cursos sobre esse tema, eu vejo que esses são aspectos que mais pegam dentro da humanidade, tá? Dentro da SOCIM, da Sociedade Intrafísica. E, por exemplo, no ponto 1, vamos botar assim, sobre o aborto, né? Então, o que eu quis colocar nesse verbete? É o tema e qual é o ponto principal que é importante ser considerado para ser estudado com relação à inversão existencial. Porque o aborto ele é um tema muito genérico e ele é estudado dentro da conscienciologia. Mas no contexto da inversão existencial, qual é o ponto-chave para agilizar o estudo do geronte? Porque, às vezes, ele também não vai ter muito tempo de ficar estudando tudo com relação a esses 25 temas, mais reflexão, mais planejamento, realmente gasta-se muito tempo. Então, para agilizar esse estudo, para que comece o estudo da inversão existencial, eu coloco aqui, por exemplo, o aborto. É a interprisão grupocármica, que é o principal ponto para ele estudar. Então, assim, eu vou pegar esse tema e vou ver o aspecto ao lado que eu vou dar mais foco, que isso tem relação maior com a inversão existencial. E aí do lado tem a questão o tema, né, a especialidade. Então, é o tema, o ponto principal para ele focar o estudo dele ou dela e a especialidade, que aí isso agiliza, né, facilita o estudo. Na página 9, em fobiologia, queria que você comentasse um pouco a questão da gerascofobia e a gerontofobia. A gerascofobia é o medo de envelhecer, tá? Então, é o medo da pessoa. A pessoa ela toma 1000 remédios, ela faz milhões de plásticas, ela não aceita o fato da pele dela ficar enrugada, do cabelo dela ficar branco, do corpo dela sofrer alterações. Então, a gerascofobia é o medo de envelhecer. E a gerontofobia é o medo de pessoas idosas. É aquele nervoso, as pessoas têm nervoso de ficar perto de pessoas muito idosas, né? Tem gente que tem essa fobia, que não consegue pegar na pele do idoso, que acha que é uma coisa que vai fazer até mal para a própria pessoa. Acho que a velhice passa, assim, né? Se tocar. Então, um é o medo de ficar velho, o outro é o medo de pessoas idosas. Né? Muito bom. Para ver as coisas, vale a pena. Alguém mais? Flora, oi. No Efeitologia, na página 8, você fala ali a sustentação da lucidez frente aos efeitos fisiológicos vivenciados pelo geronte. Como que pode ser feita essa sustentação? Efeitologia. Tá. Efeitologia. Sim. Esses efeitos, né? Deixa eu só me achar aqui. Segunda linha. A sustentação da lucidez frente aos efeitos fisiológicos. Os efeitos fisiológicos no envelhecimento, eles são muitos, tá? Eles têm alteração corporal, alteração óssea, alteração cerebral, alteração de pele, uma série de alterações. Então, essas alterações, elas precisam ser levadas de uma forma bem lúcida por esse geronte, porque essa consciência que está geronte hoje, ela precisa saber lidar com esse veículo de manifestação dele. Sim. E a lucidez, ela vai ser algo além desse corpo físico. Então, o efeito é da pessoa ter lucidez ao sustentar esses efeitos, porque às vezes esses efeitos fisiológicos eles servem como desculpa para que não haja uma evolução maior na terceira idade. É o que eu coloco também, numa parte agora do verbete que é aquela questão assim, é tarde demais para eu recomeçar ou para eu pensar sobre isso.
E, na verdade, então, porque eu já estou velho, porque eu já estou pensando em outras coisas, meu corpo já não responde mais, A minha velhice memória... desculpa, então. Isso, a velhice como desculpa. Mas, principalmente, os efeitos fisiológicos da velhice. Se é alguma doença, alguma questão assim mais séria com relação ao soma, isso tudo é normal a gente ver como desculpa para que não haja um salto maior dentro da evolução da pessoa. Então, na verdade, é manter a lucidez frente a isso, né? Uhum. Na página 9, em sindromologia, a condição de geronte pré-inversor auxiliando na prevenção das síndromes acometedoras da memória do idoso. Essa questão da memória do idoso é um processo bem difícil, né? A página 9, sim, a sindromologia. Sim. É bem difícil porque a memória ela é resultado das suas práticas desde a juventude, né? Então, uma velhice saudável, ela começa com uma juventude saudável. Desde a criança, vem a juventude, vem a adultidade, a meia-idade. Isso tudo vai refletir na sua terceira idade. Então, a memória ela é um reflexo das posturas dentro durante a vida, né? Sim. Então, a condição de geronte pré-inversor, ela pode auxiliar a melhorar esses efeitos com relação à memória do idoso, porque ele vai começar a ler, vai estudar, vai fazer autorreflexão, vai se estudar, vai fazer um balanço da própria vida, vai se forçar a lembrar de aspectos. Então, esse ponto vai ajudar ele a melhorar e superar alguns efeitos vindos da memória. Agora, eu podia fazer uma consulta a vocês. Aqui nós já temos a Evolucim, que é das crianças, e tem a Longevitar, que é dos idosos. Eu sou dos idosos, mas estou na segunda infância. Então, eu devia de ir para qual? Tá claro? O que você acha? Eu já perdi a memória? Como é que está? Então, eu acho que eu passei para a segunda infância. Entende? Eu acho que eu vou para a Evolucim. Sabe? Talvez. Você está entendendo, né? Eu estou na quarta idade, 80 anos e tal. Como é que é isso? Idoso. Eu sou da Longevitar. Mas não tem a segunda infância? Eu devo estar na segunda infância. Entende? Flora, tem mais uma pergunta aqui na fatologia. Sim. Na página 7, na segunda linha. Você fala sobre a dedicação diária no preparo da próxima vida. Uhum. Essa próxima vida é física, na Sim, próxima ressoma. A da próxima ressoma, exato. Então, porque a inversão existencial ela é uma técnica intrafísica, aplicada na dimensão intrafísica. A preparação para que a pessoa tenha maior lucidez para ela conseguir aplicar essa técnica no intrafísico pode ser feito desde o extrafísico, né? Desde o período intermissivo. Sim. Mas essa dedicação diária é porque esse diagnóstico, preparação e planejamento, ele é feito diariamente, né? Ele é porque do idoso ele já, às vezes ele não vai viver muitos anos, então é importante que diariamente ele comece a pensar sobre isso para conseguir ter um melhor desempenho, uma melhor lucidez, uma melhor visão de conjunto perante a sua própria evolução, perante a sua evolução. Então, essa dedicação diária para a próxima ressoma. Né? Como que você vê essa questão dessa dedicação diária aqui, quando ocorre o parapsiquismo, quando a pessoa tem a vivência multidimensional, a projeção lúcida, é tenepsista? Como que você vê esse preparo diário? Eu estava olhando para cá que eu só te achei agora. Achou agora, né? Desculpa. Bom, o parapsiquismo ele é extremamente importante, tá? Sim. E eu vejo que com essa preparação, com essa evocação do seu curso intermissivo, com a preparação e o estudo da inversão existencial, vai facilitar que ele faça rapport com consciências mais avançadas, às vezes intermissivistas, pessoas que estão cursando o curso intermissivo e têm a intenção de ajudar esse geronte, de repente, a ser um colega intermissivo daquelas pessoas. Então, o parapsiquismo, ele vai, eu acho que naturalmente ele vai sendo aflorado, ele vai sendo praticado. Tanto que
na parafatologia existem vários tópicos que falam sobre o parapsiquismo, quer dizer, as projeções. Então, nesse caso, o geronte pré-inversor, ele é uma consciência que já admite o parapsiquismo como uma natureza dele. Sim. Então, se ele já admite isso, a probabilidade dele ter projeções vai aumentar, a probabilidade dele ter contatos com consciências com consciências amparadoras também vai aumentar. Então, uma série de aspectos parapsíquicos podem melhorar. Ok. Tá, obrigado. No verbete do DAC, em Anti-Aparenciologia, página 58, o melhor é empregar sempre que possível os para-olhos. Seria um misto do uso da clarividência com análise crítica pessoal? Poderia aprofundar? Sim, mas o que eu quero dizer não é só isso, não. O que eu quero dizer é a pessoa usar os fenômenos parapsíquicos de modo geral, os parafatos. Então, o melhor para esse uso, essa aplicação, é usar a pangrafia. Quando a pessoa ela analisa um parafato através de várias abordagens fenomênicas, ao mesmo tempo. Então, com isso, a cosmovisão dentro do processo da interdimensionalidade, ela se amplia. Aí, então, a pessoa, mesmo que ela esteja aqui como consim, na verdade, ela está usando, de algum modo, os para-olhos. É isso, então, que nós falamos. É melhor pensar, no caso, para você entender bem, a pangrafia. Agora, para você, sinergismologia, página 8, terceira linha. O sinergismo anticonflitividade, produtividade. Poderia comentar? Sim. Anticonflitividade tem relação com o que a gente vem debater um pouco no início, que é com relação à eutimia, né? A tranquilidade, a paz de espírito, a tranquilidade íntima. Então, o geronte que ele tem essa anticonflitividade, ele aumenta a produtividade dele, porque ele deixa de gastar energia com os seus conflitos e passa a ajudar mais as pessoas a produzir mais. Então, quanto mais ele puder resolver os seus conflitos íntimos, melhor. Então, como é que resolve? Fazendo autopesquisa, fazendo um balanço da sua vida, vendo se há pendências com filhos, com netos, há pendências, há pessoas que eu preciso falar alguma coisa e eu ainda não consegui falar, há situações em que um sonho ou algum desejo que eu preciso fazer e que eu ainda não fiz, há algum idioma que eu quero aprender e não consegui aprender. Então, para a pessoa fazer reciclagem, ela não tem que ter medo do tempo. Não é tarde para ela começar. Então, a anticonflitividade vai ajudar a aumentar essa produtividade. Na neosinapsologia, página 9, quarta linha. A prática de hábitos sadios e da rotina útil, desconstruindo neosinapses antievolutivas. Poderia sugerir, dentro da sua vivência com idosos, algumas atitudes que o idoso pode realizar diariamente para construir alguma rotina útil, para ir além do carteado e o bate-papo da pracinha? Claro, existem muitas. Primeiro, nesse caso, é importante que o idoso ele se perceba como idoso nessa vida. Que ele não se perceba que ele é só esse corpo físico. Esse é o primeiro passo. Porque toda abordagem ou relevância que eu der para você vai ter também o âmbito multidimensional e multiexistencial. Mas o primeiro passo é ajudar outras pessoas. Então, como é que ele pode ser assistencial? Aproveitar a aposentadoria dele para fazer assistência. Então, para ele ajudar os outros, ele precisa estar bem com ele. Então, a prática de exercícios físicos, a boa alimentação, tá? Alimentação bem regrada, exercício físico, horas de sono. Esse é o básico para conseguir manter o corpo físico saudável. Depois, existem rotinas que vão alimentar e ajudar ele na questão cerebral. Então, ao invés do carteado dessa interação de convivialidade mais sedentária, que é menos evolutiva para ele, então ele vai começar a se engajar num trabalho voluntário. Ele pode também optar em escrever uma biografia, uma autobiografia,
para ele conseguir publicar esse livro, se formar talvez, atuar como voluntário da Conscienciologia, se for o caso, se formar professor e dar aula. Então, tem uma série de aspectos que ele vai começar a implementar na rotina, útil, para que saia dessa questão muito social e antievolutiva, de ficar preso só a questões que não vão auxiliar. Na minha condição de geronte, o meu bate-papo na pracinha é diário aqui no Tertuliano. Mas é um bate-papo de alto nível. A praça é nossa. Flora. Ter amigos raríssimos de alto nível. Pois é, meus amigos raríssimos. Então. E as amigas também, não vamos esquecer, Flora. Com certeza. É isso. Flora, aqui no ar, página 9, síndromologia, a evitação da síndrome da dispersão. Qual seria a dica que você daria, não só aos idosos, mas todo o público, a respeito da dispersão? Como evitá-la ou como erradicá-la? O primeiro é você ter, a pessoa ela ter mega foco da vida dela. O que ela quer fazer da vida dela? Né? Qual é o mega foco dela? Ela nasceu por quê? O que ela quer fazer com essa vida? Então, ela definindo essas prioridades de vida, ela vai conseguir criar estratégias para ela alcançar essas metas. E seguir à risca essa estratégia, porque se ela reconhece que a participação dela nessa vida é muito importante, que ela tem algo a mais para fazer, então ela não vai se permitir dispersar. Ela vai focar naquilo que ela veio fazer e traçar uma linha. Então, traçar metas, estratégias. Primeiro, cuidar do corpo físico, que isso vai ajudar, né, essa máquina a ajudar a gente a realizar essas metas. Então, primeiro é por pegar um papel em branco, um lápis ou uma caneta e sentar e escrever. O que eu vim fazer nessa vida? Qual é a minha meta de vida, o meu mega foco? Eu não posso morrer. Eu não posso dessomar sem 3 pontinhos, né? Sem fazer o quê? Então, isso vai ajudar a pessoa a definir foco, prioridades, e aí ela vai seguir estratégias que vão dificultar, não vai ter dispersão, porque ela vai ter estratégias e vai ter algo para fazer. A dispersão, ela vem quando a pessoa não tem foco, quando ela não tem estratégia, ela fica perdida, aí a vida leva ela, né? Aí ela entra no... deixa a vida me levar. Flora. Continuando aqui na síndromologia, a condição do geronte pré-inversor auxiliando na prevenção das síndromes acometedoras da memória do idoso. Pode ampliar um pouquinho o assunto? Então, foi o que eu comentei um pouquinho antes. Essas síndromes da memória são síndromes que acometem porque é o mau uso da memória. Então, é o desuso, às vezes. O idoso ou a idosa param de trabalhar e, às vezes, ficam numa condição sedentária, não só do corpo físico, mas também do cérebro. Então, a condição do geronte pré-inversor vai ajudar ele a ativar o seu cérebro, a atuar de forma em que ele vai manter a lucidez, porque ele está planejando a vida dele que vem, a próxima vida. E se desafiando em aplicar uma técnica que não é fácil. Você sabe, né? Então, é algo que ele vai ter que se preparar, que ele vai ter que ver, ele vai ter que analisar, fazer diagnóstico, pensar. E isso vai trazer sempre a lucidez para ele. Ele vai sempre debandar para a lucidez ao invés de debandar para questões que vão acometer a memória dele. Então, isso vai auxiliar. E Flora, dentro aí dos seus estudos da questão da alimentação, né, nos idosos, que você estuda, como que você vê o papel dessa alimentação até para o geronte inversor, para ele ter, às vezes, mais disposição para poder fazer o trabalho dele? Como é que você vê isso? É essencial, né? A alimentação, ela é a base de tudo, porque existem alimentos que vão produzir doenças nele. Então, alimentos ricos em sódio, alimentos à lactose, alguns outros tipos de gorduras, alguns tipos até de todos os tipos de temperos prontos. Então, a praticidade alimentar, ela vai causar, às vezes, um dano para a saúde do idoso. Então, tem que ser algo... Sempre dar preferência a coisas naturais,
como todo mundo sabe, né, as verduras, os legumes, as frutas, uma dieta menos carnívora, porque isso já auxilia, principalmente na parte estomacal, no trato intestinal. Então, uma série de situações que, às vezes, a própria alimentação vai dar mais disposição para esse idoso. Mas eu não vejo só, claro, o idoso que ele não consegue fazer nenhuma atividade física, aí sim a alimentação dele vai ser a parte principal de energia dele. Mas a alimentação, ela sempre deve vir acompanhada ao exercício físico. Nem que esse exercício físico ele seja acompanhado por um fisioterapeuta ou por um profissional de educação física que seja especializado nisso. Lá no Rio de Janeiro, existem trabalhos em que o idoso faz de exercício físico, que é carregar sacolas de mercado, passar por tijolo, passar por pedras na rua. Tem um circuito, que a gente chama de circuito diário, que ele faz e que isso ajuda ele a ter esses movimentos, um reflexo maior, que é o dia a dia dele. Então, também até coloco no autodiagnóstico, se na casa do idoso tem tapetes, tapetes de pano, quina. Então, isso é burrice, não pode ter. Tem que ter algo que seja prioritário para evitar acidentes. Então, a alimentação ela vem como um pilar de sustentação, mas também atrelado ao exercício físico. Isso eu acho bem importante. Mas aí os alimentos especificamente existem. Mas assim, a questão menos carnes, né, principalmente carne vermelha, mais frutas, mais legumes, mais verduras, cereais integrais, porque normalmente vem acometido por algum tipo de patologia, que é uma diabetes, uma hipertensão. Então, a hipertensão com a diminuição do sódio e da gordura vai ajudar o processo de hipertensão. Um suco de uva integral também ajuda diariamente. Existem a prática de exercício físico, então também alimentos que não tenham gordura saturada, gorduras de margarina, algumas gorduras que os idosos eles são habituados a comer, né? Então também não é interessante. Sempre dá preferência a alimentos integrais, que aí no caso do diabetes isso vai melhorar a questão da glicemia. Então tem uma série de contextos aí que ajudam, né? Só para um pequeno adendo, né? Como cada caso é um caso, sugere que qualquer um procure uma nutricionista no caso, porque o que acontece? Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Não é aconselhável você pegar uma dieta pronta. Então vou pegar essa aqui, vou cortar isso. Não sei. Às vezes a pessoa tem alguma intolerância à lactose, tem algum problema com glúten, então tem que ver. Nunca peguem nada pronto, procurem alguém especializado para fazer o seu perfil, te dar uma alimentação mais otimizada possível, né? Agora, não esqueça da manga, né? Sim. Manga. Mas na B. Não em excesso também, né? Que não é bom. Na B. B. Você falando do idoso aqui, ó. Oi. Você falando do idoso, meu esposo tem 85 anos. Tem todos esses problemas que você fala. O difícil é dar alimentação da forma correta. Muito ele não aceita. A alimentação, ela vem atrelada a aspectos de tradição e modo de viver da pessoa. Às vezes, quando a gente mexe na alimentação da pessoa, a gente mexe em toda a base dela. A alimentação hoje, ela tem como base o entretenimento, a reunião da família. Tudo isso envolve alimentação. Então, às vezes, aquele cafezinho preto que a pessoa toma há 50 anos, você vai tirar, né? É difícil, porque a pessoa não vai tirar. Isso eu sei como é. É o pãozinho com manteiga, o café, não vai tirar. Então, nesse ponto, é importante jogar com o quê? Com a saúde. Então, olha, você quer morrer? Se você quiser morrer, você continua com seus comportamentos alimentares. É o que eu falo também. Tem 2 caminhos a seguir. O do paladar e o da nutrição. Uma hora a pessoa vai ter que optar por isso. Porque, às vezes, o que muito saudável, às vezes não é o tão gostoso. O que é muito gostoso, desconfie. Escuta, tem pode gordura. usar a técnica da minha mãe, com o meu avô. Nesse caso, né? Ele não come nada de refeição, carne, assim, essas coisas. A comida dele é arroz, batatinha e só sal, água e óleo.
É complicado. Não então, come mas você já levou ele num nutricionista, num médico? Quando usa alho, cebola em casa, tudo é motivo de briga. Verduras? Verduras só para meu prato. Entendi. O caso dele é jogar mesmo com impacto. Ele tem medo da morte, sim. Então, ele tem medo... Então, mas não já consegue come, não come. Tem que elucidar nesse ponto, né? Porque realmente a alimentação ela é uma das bases da tradição, da forma de viver da pessoa, e é difícil mexer nisso. Mas tem que jogar assim, você quer viver? Você quer continuar? Olha os seus filhos, eles precisam de você também. Saber argumentar, exato. Agora, os últimos anos do meu avô, que morreu com 94 anos, ele já estava mais ou menos com Alzheimer bem constituído. Então, ele era apaixonado pelo processo de tocinho, porque a vida dele toda comia tocinho. A minha mãe, então, fritava a batatinha para ficar tudo igual tocinho e tal, e dava para ele e falava, então, como é que está, meu pai? Assim, tocinho muito gostoso. Agora, isso foram 20 anos, ele foi tapeado com tocinho, que era batata. Às vezes é o jeito, entendeu? Excelente, é isso mesmo. É uma saída. Muito bom. É o torresmo, ele é só na base de tocinho, tudo no torresmo. Então parece que o torresmo está delicioso. Ele era muito sério, meu avô, sabe? É uma grande personalidade. Agora, Flora, na página 9, na interaciologia, você fala da interação jovem-idoso. Sim. O que você vê que o jovem inversor pode também tirar proveito do convívio do geronte para inversor e vice-versa? Tudo, né? Nesse caso, essa relação, né, do jovem idoso, ambas as partes saem ganhando. O que eu vejo nessa questão é acabar com a competitividade, acabar com a questão de que do pré-julgamento, de que o jovem ele não tem capacidade de me entender porque eu sou mais velho, e de que o jovem olhar e falar, ele não sabe de nada, na época dele nem era dessa forma, a minha época é diferente. Então, é tirar esses preconceitos e começar a ter uma relação aberta de consciência para consciência, porque o que separa ali são os anos físicos, né? E que às vezes nem são tantos anos, se a gente contar em termos multidimensionais, em termos de outras vidas. O que às vezes são 50 anos? Pouco. Então, nesse caso, eu particularmente sempre tive essa interação de jovem e idoso, desde criança. Então, para mim, a relação com o idoso, ele sempre foi muito vívida, desde os meus 9 anos. Então, com 9 anos de idade, eu tinha minhas tias avós, que eu fazia tricô, fazia crochê, fazia tudo com elas. E eu sempre aprendi muito, então isso me ajudou muito. Então, na minha cabeça era, o que eu vou fazer? O que elas fizeram da vida para elas chegarem hoje? Eu pensava assim, na minha velhice eu não quero estar fazendo tricô, mas eu quero aprender para ver o que elas fizeram para talvez eu não fazer nesse caso, né? Então aprendia, convivia. Com 12 anos eu frequentava asilos toda semana. Eu fazia assistência lá, levava maquiagem, ficava maquiando as velhinhas. Enfim, então, para mim, esse aprendizado com a terceira idade foi muito importante para o meu crescimento, assim, na pré-adolescência, na adolescência. E acabou que na juventude, na minha faculdade, eu acabei seguindo essa linha também. E, nesse caso, eu vejo que para o geronte pré-inversor, ele ter contato com inversores, ele vai ver na prática o que é a técnica. Ele vai conseguir entender melhor, ele vai ver que as fissuras de alguns jovens e ver assim, será que eu vou ter predisposição para também ter essas fissuras? Então, se eu tiver, qual é a profilaxia dessas fissuras? Então, ele vai estudar, vai ver, sempre para tentar otimizar, nunca para tentar competir ou trazer um tipo de preconceito. Agora, vamos ver na prática. Quanto tempo que você está aqui comigo? Quantos anos? 9. Pois é, e como é que é a nossa relação? Você se dá bem comigo? Quando é que foi a nossa última briga? Teve alguma? Não teve nenhuma. Pois é. Então, como é que é isso? 9 anos. Quantos anos você tem? 14. Ele tem 14 anos. Faz uns 9 que ele está aqui. Desde os 5.
Açúcar. Há uma leve diferença comigo, né? Sim. Não, mas ele é fora de série, ele é muito... Ele é. Tem lucidez. Fez curso intermissivo, com açúcar até eu, né? Exato. Exatamente. Então tem que dar um desconto. Tem disso. Aqui tem mais gente. Tem meninas, tudo isso que tem convívio comigo esse tempo todo. Agora é tirar proveito, né? Não, eu estou tirando proveito E deles. também. Pode entrar mas na zona de conforto, também. né? Não, eles fizeram o curso intermissivo mais recente, então é importante a gente ver como é que é a tendência, sabe como é que é? Qual o interesse de cada um, às vezes vale a pena ver. Bom, fazendo a propaganda, né, do livro, quem tiver interesse em estudar, né, a inversão existencial já tem um livro, que é o Inversão Existencial, e muitas das bases dessa técnica, todas as bases, né, tá nesse livro, além dos 700 experimentos da Conscienciologia, que tem uma seção só de invexibilidade. Então, para o geronte ou para a pessoa interessada sobre a técnica da inversão existencial, que aqui no verbete não vai ser possível aprofundar mais sobre a técnica, e sim sobre essa condição do geronte. Mas quem quiser aprofundar sobre a técnica vai ter, tem esse livro, os 700 experimentos, e a Assinvexis, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial, que também tem como fundamento, como base, estudar e aprofundar, pesquisar sobre a inversão existencial. Então, o site é... Qual é mesmo? www.assinvexis.org. Então, quem tiver interesse, estudar mais sobre a técnica, existem várias formas, já muita coisa escrita sobre a técnica para ampliar esse conhecimento. Tá? Fala um pouquinho na página 9, mitologia, o mito do inversor perfeito. Eu comentei no início sobre a perfeição esse mito, né, do inversor perfeito, mas eu vou comentar novamente. A questão é a pessoa saber separar a técnica da inversão existencial com a consciência que vai aplicar essa técnica. Então, quando ela consegue separar, ela consegue ver que essa consciência ela também tem fissuras. Às vezes o jovem ele tem alguns trafares que vão fazer com que ele não seja perfeito, até porque a perfeição consciencial não existe. Então, a técnica da inversão existencial ela é um conjunto de procedimentos que o jovem ele vai escolher para adotar na vida dele, para que ele tenha uma maior liberdade assistencial, liberdade de atuação assistencial em prol do complexis. E, com isso, tendo como meta, se ele vai fazer assistência, se ele vai ter liberdade, vai ter o completismo, ele pode alcançar a desperticidade. Então, a desperticidade é uma mega meta dentro da inversão existencial. Então, a gente olhando a Invexis, olha e fala, nossa, é alto nível. Mas não necessariamente quem aplica a Invexis é alto nível. Às vezes, ela vai começar a se desenvolver a partir da técnica, às vezes, ela vai ter dificuldades. Então, às vezes, olha e fala, nossa, esse inversor aí, às vezes... sei lá, ele tem uma tatuagem, ou ele tem esse comportamento assim. Isso, claro, dentro das bases da Invexis, isso é desnecessário ter esse tipo de comportamento. Mas e essa consciência que aplica? A gente não sabe. Então, existem algumas fissuras que são da consciência, não da técnica. Então, é um mito achar que todo inversor é perfeito. E, na verdade, não. Todos têm trafares e que vão, aos poucos, amadurecendo e melhorando esses trafares, superando. Flora, aqui no ar. A título de curiosidade, tem um voluntário nosso, lá de São Paulo, do IPC, que é muito determinado, ele está com 78 anos, ele foi entrevistado ontem no Jornal Nacional. É o Hélio, ele vai correr a maratona, 15 quilômetros, olha que da interessante. São Silvestre. Aí, um exemplo. Vamos torcer por ele. Ele já é veterano, né? Acho que tem 18 anos que ele faz a maratona. Interessante. Muito bom. Essa é disposição. Esse é dos bons.
É do meu clube. Oi, Flora, aqui é Noa. Oi. Você põe aqui na página 8, em teoriologia, a teoria de viver intrafisicamente até os 120 anos. Sim. Isso é como possível? Porque, claro, eu se tenho 66, estaria na metade da vida, se poderia chegar até os 120. Se não, estou mais perto já de somar, né? De somar. Essa teoria, ela é... Eu até estava pesquisando ontem uns cosmogramas, eu não senti assim, necessidade de trazer, mas existem, até mesmo na sociedade, né? A sociedade intrafísica já pesquisa e já tem indícios de que a humanidade ela já pode chegar aos 120 anos. Mas isso é decorrente dessa geração atual, mais nova, que daqui a alguns anos já pode chegar. Mas a perspectiva de vida ela vem aumentando a cada ano. Então, dependendo do seu estilo de vida, você vai conseguir sim chegar aos 100 anos, aos 110. Né? O Oscar Niemeyer aí morreu com 105, a Dona Cano, né? 105, lúcidos. Então, nessa condição, tudo depende do estilo de vida. Então, com produtividade, com bem-estar íntimo, anticonflitividade, cuidado com soma, leituras, estudo, autopesquisa, isso tudo ajuda muito na condição do aumento da expectativa de vida. Tratado mal. Sim, está ligado. Só que tarda um pouquinho. Havendo tratado o corpo não muito bom, não? Em meu caso, por exemplo. Sin embargo, não sou uma pessoa doente, sabes? Eu obesa, mas não tenho grandes doenças, quase. Mas essas pessoas, em meu caso, poderiam todavia fazendo um esforço, chegar a uma idade, ou acha que isso é mais para quem ha tratado de sempre o corpo bem? Nesse caso, a perspectiva de vida ela é maior para quem já vem desde a juventude tendo um bom uso do corpo, sem extremos, sem uso do cigarro, sem uso da bebida alcoólica, fazendo exercício, com uma boa alimentação. Aí já é um crescendo. Tanto que se faz a sua velhice, ela começa aos 30 anos, que a gente já começa a ter radicais livres agindo. Atualmente, por conta de toda a poluição, o estilo de vida estressante, má alimentação, o envelhecimento tem começado aos 30 anos. Então, com isso, é importante que já tenha esse estilo de vida saudável. Mas, no caso, nunca é tarde. Já tem estudos que comprovam que aumenta, às vezes, até 5, 10 anos a perspectiva de pessoas que estavam mal, mas que resolveram ter um estilo de vida saudável. Tem estudos na época, tem na revista. Então, nesse caso, pessoas que estavam bem debilitadas, elas começaram a ter um estilo de vida, então elas ganharam 10 anos a mais. Às vezes estavam com 70, somaram só com 80. Então, isso já ajudou. E tudo tem... eu vejo que ter um estilo de vida saudável nunca é tarde. Começado desde já. E aí, claro, arcando com as consequências, talvez, de um estilo de vida que não foi tão saudável na juventude, mas que tenha essa... começando a dar certo. Flora, só para corroborar com a tua experiência, queria falar um pouquinho do meu pai, que está experimentando isso mesmo. Ele sempre foi muito contra as ideias da conscienciologia, os nossos estudos aqui, e eu acho que de tanto a gente estudar, começou a cair a ficha, e há uns 3 anos ele começou a estudar, finalmente, né, abriu mão de tudo e resolveu estudar. E ele passou por 3 morexes, ele teve 3 cânceres diferentes, conseguiu segurar a onda, e agora ele teve uma mudança muito séria, muito radical. Está
está melhorando bastante, a gente nota até em termos energéticos, e está se qualificando bastante. Até considerou a possibilidade de vir aqui, conhecer. Que legal. Então, para quem era radicalmente contra e pensava tudo diferente, a mudança dele é bem significativa. Então, isso é só para corroborar com... Muito bom. É muito significativo. Porque vai ajudar, né, na lucidez, né? Pós-dessoma. Isso. E ele esteve muito pertinho, né, da dessoma, e é interessante ver isso no dia a dia, o quanto a pessoa mesmo, ele tem praticamente 80, o quanto a pessoa modifica, tanto comportamento, energia, e o quanto pode impactar mesmo nessa fase. Então, isso que você está trazendo é muito sério. Flora, nesse sentido, eu também conheço um senhor lá em Curitiba, que ele já tinha feito vários cursos no IPC, é um senhor de 65 anos mais ou menos, mas ele tinha resistência em fazer TENEPS. Tinha vontade de fazer, mas não começava. E aí o que estava acontecendo? Ele estava ficando doente, teve diabetes, sabe? Então estava cada vez mais ficando doente, até estava tendo problema de visão. E quando ele resolveu, começou a TENEPS, mudou completamente. Pessoa, outra energia, sabe? Reorganiza é um o caso a se soma pensar. também, né? As energias, isso tudo reflete somaticamente. Muito interessante E isso ele mudou completamente, então, a perspectiva de vida dele, até, né, um auto-revezamento para a próxima vida dele, né? Isso aí comprova que nunca é tarde, né? Para começar. Sim. Sempre é tempo, nunca é tarde, sempre é tempo. Agora, Flora, todo mundo está vivendo 100 anos, de modo que nós esperamos pelo menos 100 verbetes seus sobre esse assunto. Tá certo? Ela é ótima, vocês veem que é uma técnica, fora de série. Muito bom. Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 98 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje temos 3 recados: Loge, balanço existencial; Rose, semana de escrita; Valdirene, acoplamentário. E antes, o professor Mário vai fazer um convite. A CIP está fazendo 1 ano de existência e convidamos a todos a participar de um bolo e de um mimo que nós vamos estar distribuindo aqui embaixo no hall do tertuliário. Convidamos a participar dessa nossa alegria de estar participando desse evento importante para todos nós, principalmente para quem estamos da CIP. Obrigado. Obrigado. Pessoal, aproveitando, gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, que é de sábado a terça-feira de carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário, um levantamento, desde o seu nascimento até os dias de hoje, sobre erros, acertos, omissões, conquistas, realizações. E, a partir daí, também elaborar um plano de ação com as metas que quer para melhorar os resultados na programação existencial. Para isso, nós vamos contar com uma série de professores e atividades dentro do próprio curso, dentro desses 4 dias. Só aqui, para dar alguns destaques, nós vamos ter o campo Proexco, um campo parapsíquico com o objetivo da pessoa acessar informações do seu curso intermissivo. Esse campo será instalado pelos EPICONs Marina Tomás e Pedro Fernandes. Nós vamos ter a conferência Holobiografia de Zéfiro, com a professora Mabel, que fez 18 entrevistas com o professor Valdo sobre essa condição, e ela vai apresentar uma síntese da condição do Zéfiro. Vamos ter também Proexis e Judaísmo, com o professor Alexandre Zaslavski, que vai abordar a condição dele de ser judeu e a visão conscienciológica a partir daí. Vamos ter também a professora Cristiane Ferraro com o tema Proexometria Pré-Executiva. Então, um caso de balanço existencial da sua fase preparatória, também muito interessante. Vamos ter a conferência da professora Sheila Ali sobre maxidissidência do islamismo. A professora Sheila Ali, que é uma ou no caso, melhor dizendo, uma quase gestante bomba, e ela vai trazer essa experiência e já com uma visão da conscienciologia que ela vem estudando. Professora Juliana Costa vai abordar o tema infiltração cosmoética na África,
que é, segundo o professor Valdo, a condição em que ela se encontra hoje, atuando na África. Então, um caso de infiltração cosmoética, também um dos temas de ponta da Conscienciologia, para que a gente possa aprofundar. E um outro destaque seria o professor Gustavo Vieira, que vai abordar a condição de identidade interassistencial, que é um dos pilares da identificação da autoproexis. Então, vale a pena conferir. Convidamos, então, a todos, balanço existencial, de 9 a 12 de fevereiro. Para mais informações, ligar aqui para a recepção do CAEC ou no site www.apexinternacional.org. Muito obrigado. Vocês sabem o que são as pensatas conscienciológicas? Muito bem, o professor Valdo ele vai estar ministrando um curso avançado de redação conscienciológica, onde ele vai estar abordando essas novas técnicas que ele está utilizando através das pensatas para compor o dicionário e os outros livros que ele está escrevendo. Também as planilhas de dissecção, como é que ele faz para dissecar cada verbete, para fazer uma análise qualitativa de ideias e de verbons que contém em cada verbete. Tudo isso vai estar sendo discutido no dia 20 de janeiro agora, cai no domingo, aqui no Tertuliário. Então, estão todos convidados. As inscrições elas estão sendo feitas na recepção do CAEC e essa atividade faz parte da Semana da Escrita, com várias outras que compõem. Então, começando no dia 11 e vai até o dia 20, fechando, então, com chave de ouro com esse curso avançado de redação conscienciológica. Todos estão convidados. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que tem início dia 18 e 19 de janeiro. Este curso acoplamentário terá um horário diferenciado. O início ele é dia 18 às 7h30 da manhã e o término na sexta-feira às 20h30 e no sábado às 7 horas da manhã até às 17 horas. Os EPICONs é Félix Wong, Luiz Gonçalves e Ana Luísa Rezende. E a temática é pacificação íntima. Este acoplamentário tem esse horário para que todos possam participar no domingo, dia 20, do curso avançado de redação conscienciológica do professor Valdo. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. O verbete da manhã é autorreflexão na docência conscienciológica, especialidade para pedagogia. Autor, professor Egrisson Alves. Obrigada e boa tarde a todos.